Glória a Deus. Podem sentar. É um motivo de honra e de muita gratidão ao Senhor, primeiramente, à vida do pastor Janduí, a Bruno, aos demais pastores que estão aqui. Quero agradecer, realmente, estar aqui nessa casa, ter essa oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus na vida de cada um aqui. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de ministrar, estou gostando de ministrar com essa imagem aqui. Tem tudo a ver com aquilo que vamos ministrar nessa noite. Não tem como um missionário não se identificar com missões. Missões é algo que nasceu do coração de Deus. O pastor Janduí, usado pelo Espírito, mostrou realmente um movimento missionário, de como as coisas acontecem no mundo, ao qual a gente às vezes não tem noção. Por mais que a gente tenha uma vida agitada, uma vida corrida, a palavra de Deus está correndo velozmente. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, como o Bruno falou, meu nome é Arthur, minha esposa Camila, logo ela vai estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus também. Vamos apresentar um pouco do nosso projeto, o projeto da Chiesa Verbo di Vita, em Roma, na Itália, e vocês vão conhecer bem tudo isso aí. Amém? Então, irmãos, o que eu preparei hoje à noite para vocês, vou falar um pouco sobre missões mesmo. Missões é algo que agrada a Deus. Missões foi algo feito por Deus. Eu costumo dizer que missões já estavam no Éden. Missões, irmãos, é algo que aquece o coração de Deus. Toda a história de Gênesis e Apocalipse, missões está inserida. Não tem como fugir. Nós, da Igreja Verbo da Vida, somos uma igreja missionária. 100%, prego batido e ponta virada. Um casal de americanos recebeu algo da parte de Deus para vir falar sobre essa palavra nessa nação ao qual nós estamos. E olha o resultado, irmãos. Você está me vendo? Você está aí, irmãos. Você foi alcançado por uma obra missionária. Aí Deus, com um tempo, lá em Campina Grande, fala com uma família. Está aqui, pastor Janduí e Eliane, para vir aqui em São Paulo. Isso é missões. Missões não é só fora, algo transcultural. Missões está aqui no Brasil também. E vou apresentar para vocês alguns povos não alcançados dentro do Brasil. Então, irmãos, eu era de uma época que missões era algo para poucos. Não, hoje o culto é missões, eu não vou não. Não gosto muito desse assunto. Mas é um assunto, irmãos, que você está totalmente inserido. Eu costumo dizer, se eu fosse fazer uma fila aqui, com todos da igreja, para você dizer como foi a forma que você aceitou Jesus. Nossa, N's e N's motivos. Música, alguém parou no metrô e falou com você. Você estava de repente andando e um primo ligou para você te convidando para vir para a igreja. Alguém se formou no Rema, como ontem, familiares foi acompanhar a formatura daquele ente querido. E fez com que você fosse alcançado. O Espírito Santo, ele tem diversas formas. Esse movimento missionário, ele existe. E não vai só alcançar a gente. Não é só para nós. Sábado, a gente estava com o pessoal lá no Largo da Batata. Gente, que obra linda. Os jovens estão de parabéns, pastor Janduí. Sabe, ousados. Vai para um ambiente totalmente o inverso daquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Mas estão lá, irmãos, praticando a luz, praticando esse sal que nós somos, fazendo a diferença de vidas, trazendo e libertando os cativos do cativeiro. E essa palavra, irmão, irá alcançar o Brasil. E do Brasil, nós cremos que muitos missionários serão enviados para as nações. Amém? Glória a Deus. Eu costumo dizer, irmãos, eu gosto de escrever aqui para não, é um trocadilho. Deus não tem uma missão para a igreja,
mas ele tem uma igreja para missão. Amém? A missão não foi criada para a igreja foi criada para missão. Essa é a nossa vida. Amém? E os exemplos de povos não alcançados dentro do Brasil, eu vou passar uma lista aqui, quero que você ore. É os povos indígenas, os ribeirinhos, quilombolas, ciganos, sertanejos, os surdos, menos de 1% dos surdos são alcançados, imigrantes, rico dos ricos e pobre dos pobres. A igreja ela consegue ter uma penetração na parte média, mas nos extremos, socioeconomicamente falando, ela não consegue alcançar. Então esses são os povos. Eu não podia deixar de falar com vocês a respeito disso, porque às vezes você não tem um chamado para ir, mas se você está aqui nessa nação, existem povos dentro do Brasil que não sabem que existe Jesus. E que você realmente possa orar, porque missões, irmãos, ela é feita com os joelhos daqueles que oram, com os pés daqueles que vão e com as mãos daquele que investe. Ou você investe, ou você ora, ou você vai. Você é missionário. Fale para o seu vizinho agora. Você é um missionário. Você faz parte dessa vida de movimento, dessa vida de alcance. Quando a gente vê aquela letra, né, escala as montanhas para me encontrar, e você vê, irmãos, que aquilo dali não é Deus propriamente, lógico, mas é pessoas, nós que temos essa verdade no nosso coração. Vamos escalar montanhas, vamos alcançar no lugar mais difícil as pessoas que estão precisando de ouvir tanto essa palavra que nos libertou. Amém? Glória a Deus. Gostaria de abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 52. Isaías, no capítulo 52, no versículo 7. Quantos achou? Diz amém? Amém, glória a Deus. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas. Diga comigo, boas novas. Que proclama a paz, que anunciam coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Glória a Deus. E, irmãos, quando eu me deparei, quão formosos são os pés, quão formosos são os pés, eu não entendia por quê. Os pés, por que não a voz, por que não a boca, a garganta, a cabeça, daquele que proclama as boas novas, a palavra de salvação, né? E quando a gente vai estudar, a Bíblia é maravilhosa e a gente acaba tendo as revelações e os presentes de Deus para a nossa vida. Irmãos, naquela época não tinha uma infraestrutura que nós temos como hoje, as calçadas, o asfalto, o pessoal andava a pé. Os discípulos, Jesus, as viagens eram longas viagens a pé. E nós sabemos que eles tinham aquelas sandálias de couro. E os pés, muitas vezes, ficavam com calo, sujo. Se tivesse com chuva, era na lama mesmo que eles andavam. E, irmãos, o que deixava digno os pés deles, era aquilo que eles levavam consigo. As boas novas. Por isso que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Porque quando a gente verifica, um dos motivos de honra, a forma como eles honravam as pessoas eram como? Vocês lembram, lavava os pés uns dos outros. Porque era algo de honra, os pés. Então era a única parte da roupa e da vestimenta deles que você podia ver.
Então os pés, ela ficava realmente na parte externa. Então ele recebia todo o contato com o chão. Às vezes os pés feridos, de longas e longas viagens que faziam a pé. Mas tinha algo que deixava esses pés limpos, cheirosos. Era aquilo que eles levavam. É essa mensagem de salvação que nos salvou. Amém? Glória a Deus. Então a pergunta que eu faço para você: como estão os teus pés? Será que você tem levado, o que é que você tem levado com você? Será que onde você está, você, quando sai desse local, você traz sentimento de saudade ou de alívio? É isso que eu nunca quero que isso aconteça na minha vida. Amém? Que nós possamos realmente carregar essas verdades por onde quer que a gente for. Amém? Não precisa falar, não precisa empurrar de goela abaixo, como a gente diz lá na Paraíba. Não precisa. A tua vida já é uma inspiração para salvar e alcançar pessoas. Amém? Você é um missionário. Não só eu, Camila, pastor Janduí, que está com essa obra linda na América e tem compartilhado diariamente com vocês as visões que Deus tem compartilhado na vida dele. Isso é algo lindo, irmãos. Isso é uma honra, poder deixar tudo, todo o conforto, ir para uma terra distante, ao qual você não conhece muitas pessoas, para manifestar a glória e a salvação de Deus nessas nações. Se eu fosse você, eu não ficava de fora, porque você é um missionário, tão como eu ou qualquer outro que sai e que vai proclamar esse evangelho. Amém? Glória a Deus. Bom demais, irmãos. Se você for ler agora, vamos lá em Romanos 10, 14. Saímos do Velho Testamento e vamos agora para o Novo Testamento. Romanos, no capítulo 10, versículo 14. Olha que interessante. Vocês viram que quão formoso eram os pés no Velho Testamento. E agora, no Novo Testamento, olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 10, capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Próximo versículo, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam as coisas boas. Amém? Eu sei que tem muita gente hoje, antes de dormir, vai olhar para os pés. Mas eu quero te dizer, irmãos, que nós, quando cumprimos a palavra de Deus, isso não sou eu falando, é a palavra de Deus que diz, os nossos pés serão sempre formosos. Amém? Glória a Deus. Bom demais. E por se tratar no propósito missionário, eu não poderia deixar algo que está me impactando de uns dias para cá. Quantos estavam aqui domingo passado? E viu o que o pastor Janduí falou sobre o tempo. Isso tem me impactado, pastor. Foi um presente de Deus que eu tenho orado tanto sobre isso. Não sei se ele está pegando essa veia missionária para a gente não estar perdendo tempo. Mas, irmãos, o tempo é a moeda mais valiosa hoje, de fato. Que a gente não possa perder nenhum tempo, nem colocar coisas que possam atrapalhar o propósito para o qual a gente é chamado. Amém? Essa é uma moeda valiosa. E quando a gente recebe aquilo que o Senhor nos dá como missão, como chamado, como causa, que nós possamos, irmãos, ter uma vida totalmente intencionada nesse propósito. Eu costumo dizer, aquilo que eu vejo, que seja para alcançar a Itália. Aquilo que eu converso, que seja para a Itália. Aquilo que eu assisto, as amizades que eu tenho, aquilo que eu estudo, que seja para a Itália. E assim, irmãos, nós vamos dando o passo e Deus vai pegando junto conosco. Irmãos, não tem como, quando a gente dá um passo de ousadia, não tem como dar errado, porque Deus, Ele faz acontecer. Quando a gente aprende a história, irmão, que tem que colocar o cajado
no mar e o mar se abre. Foi uma ação de Moisés. E Deus foi e correspondeu. Infinitamente mais do que ele estava pensando ou imaginando. Isso é nas nossas vidas, irmãos. Se eu e Camila for falar sobre a missão Itália, naturalmente falando, era impossível. Era impossível. Impossível. Atravessar o oceano e ir para Roma, fazer tudo aquilo que Deus tem falado, era impossível, naturalmente falando. Mas, irmãos, quando eu e Camila, há 2 anos atrás, não é longo não, Deus tem falado conosco há 10 anos. Mas a gente não tinha muita noção, eram novos. Mas deixa eu falar algo para vocês. Existe uma pessoa que ele é o único a financiar os teus sonhos. Deus. Não custa sonhar. Sonhe bem muito, é de graça. Sonhe, não deixe de sonhar. Porque Deus, Ele é o único que pode te dar isso. Sem peso algum. E, irmãos, há 10 anos atrás, Deus tinha falado comigo e Camila a respeito da Itália. E eu disse, como é isso? Eu com 25 anos de idade, agora você já sabe a minha idade. Tenho 35. Mas, irmãos, não tinha noção nenhuma de como isso iria acontecer. Mas, irmãos, começamos a orar, começamos a andar, começamos a ter essa vida intencionada, como eu disse a vocês. Tudo era Itália. Se você for entrar agora no meu Google, tudo é Itália. Irmãos, há 2 anos, como de fato a gente pisou naquela terra, que Deus fez acontecer, 2 desempregados passando 32 dias na Europa. Irmãos, é Deus. E, irmãos, lá recebemos a inclinação de voltarmos para cá e passar 2 anos de um treinamento intenso, muito intenso. E, irmãos, Deus tem feito tanta coisa, conexões, pessoas em Roma estão nos esperando, irmãos. Isso é fantástico, é Deus, irmãos. Diga para o seu vizinho, é Deus. E, irmãos, estamos muito felizes, porque realmente decidimos obedecer e dar passos ao encontro do chamado de Deus. E isso tem acontecido, amém? Glória a Deus. Não vou falar muito, porque senão eu estouro o tempo. Queria chamar a Camila aqui. Então, irmãos, é uma honra estar aqui. Essa missão na Itália é uma missão totalmente de Deus. Faz parte do amor de Deus para aquele povo. E eu quero que você pegue junto conosco. O projeto nosso é o Juntos por Onde Formos. Porque de fato eu e Camila só não poderia fazer nada. Nem ninguém pode fazer. Eu costumo dizer que quem faz algo só, alguma coisa errada fez. Não tem como. Nós precisamos de fato um dos outros, amém? Amo cada um de vocês. Vocês vão ver que a mulher é melhor do que eu falando, viu? Amém, queridos, graça e paz. Queria orar antes de nós começarmos, amém? Aliás, antes da continuidade, né, que começar, nós já começamos há algum tempo. Pai, nós queremos te render graças por essa noite, Senhor. Eu sinto em meu coração, Pai, um sentimento de compaixão nessa noite. Há algo nos envolvendo, nos direcionando ao amor, Pai, por outros povos, por outras nações, por nosso próximo, Senhor. E eu quero orar essa noite juntamente com você, Pai. Eu quero declarar que grandes coisas você fará em nosso meio, Pai. Que coisas serão despertadas, chamados serão despertados, pessoas serão levantadas essa noite para cumprir o teu propósito, Pai. Eu declaro o descortinar dos olhos na vida de pessoas aqui nessa noite, Senhor. Eu declaro elas sendo avivadas, elas sendo, Senhor, como um saculejo santo por dentro delas, Pai. As levantando e as impulsionando para cumprir o teu chamado, Pai. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um grande poder de avivamento nesse lugar. E eu declaro que essas pessoas sairão daqui direcionadas, Pai, e intencionadas a cumprir os seus chamados e os seus sonhos aqui na terra, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um desses que estão aqui comigo. Eles são meus irmãos. Eu os amo, Pai. E por isso, Pai, eu estou aqui para falar aquilo que você quer que eu fale, para fazer aquilo que você quer que eu faça, Pai. Nós te amamos e nós te rendemos graças por quem tu és em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Inicialmente eu queria também externar a minha gratidão a vocês
ao pastor Janduí, ao Bruno, às suas esposas, a todo o corpo pastoral que tem nos recebido aqui, a cada um de vocês que nos tocou nesses dias que estivermos aqui. Você não sabe, mas você foi resposta de Deus para a nossa vida esse tempo. Vocês foram o fôlego que nós precisávamos para continuar nesse tempo. Se eu chorar, não ligue, eu choro mesmo, eu sou assim. Eu sou bem chorona. Mas, na verdade, o que move o meu coração é gratidão por esse tempo. Eu sou muito grata. Tudo que vocês fizeram por mim nesse tempo e por Arthur nesse tempo, vocês não têm noção nem proporção de como vocês nos alcançaram. O amor que vocês nos receberam, Bruno, Rafa, nas suas casas, mesmo em meio a tanta correria, a agitação do dia a dia. Mas o detalhe que vocês nos amaram, nos receberam e cuidaram de nós. Nossa, vocês foram a resposta de Deus para esse tempo. Vocês foram o fôlego de Deus que nós precisávamos para continuar. Foram 2 anos tão intensos, sem parar nenhum dia que seja. Mas vocês foram essa resposta de Deus para nossas vidas. Vocês já fizeram muito mais do que vocês pensam que poderiam ter feito. E eu sei que ainda continua, que a gente está lá até terça-feira. Pastor Janduí, muito obrigada, muito obrigada. Gente, muito obrigada. A simplicidade de vocês constrange nossas vidas. A simplicidade e o amor de vocês nos constrange. Eu precisava ter vindo aqui para ver como vocês amam esse povo, para ver como vocês cuidam deles, para que nós possamos, lá na Itália, fazer como vocês fazem, com simplicidade, com amor, com dedicação. Muito obrigada. Mas eu estou aqui justamente para falar disso essa noite. Eu gosto demais quando Arthur prega sobre a intenção do nosso coração, sobre termos uma vida intencionada para cumprir os chamados propósitos de Deus para nossas vidas. Eu gosto quando ele toca nos povos não alcançados do Brasil, porque isso nos dá uma proporção e nos traz uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela não está pautada apenas em ir e alcançar o maior número de pessoas possíveis, mas de amar e cuidar o maior número de pessoas possíveis. Nós não estamos nessa terra para tocar pessoas sem nenhuma intenção. Nós estamos aqui na terra para tocar pessoas com a intenção de amar e cuidar delas. É para isso que nós fomos chamados, foi para isso que Deus nos levantou. Ele não levantou pessoas como eu e Arthur para ir para a Itália, ou como o pastor Janduí, ou como o Bruno, ou como a Rafa, ou como qualquer outra liderança que você está em contato no seu dia a dia, para que essas pessoas apenas estivessem em evidência. Deus nos levantou com um propósito específico de tocar e cuidar de cada um de vocês. E vocês foram levantados com um chamado específico de cuidar e tocar as pessoas que estão ao redor de vocês. Essa responsabilidade, ela não só nos cabe, mas ela cabe a cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Sozinho, de fato, nós não podemos fazer muitas coisas. Existem tantas limitações. Quando se diz... Camila, você mesmo poderia ter feito isso tudo. Arthur, você poderia ter feito isso tudo. Não, sozinho nós não poderíamos nem ter saído da casa onde nós morávamos. Imagina só atravessar um oceano. Mas por causa da nossa família. Da nossa família. E nossa família, quando eu falo, não é nossa família de sangue, mas nossa família como o corpo de Cristo. Por causa de vocês. Está sendo possível chegarmos naquela nação e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas por causa de você, vai ser possível também que outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas sejam libertas, outras pessoas sejam tocadas. Tudo que você faz para Deus, ela tem uma proporção inimaginável. Tudo que você faz para Deus, ela tem uma proporção que você não pode mensurar. A pessoa que você alcança na sua rua, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho,
Essa pessoa, ela pode ser algo muito maior do que você pensa, mas ainda assim, se ela não for aquele grande evangelista que vai alcançar milhões de pessoas, mas você alcançando essa pessoa, essa proporção que tem no céu quando essa pessoa é alcançada, é muito maior do que você possa imaginar. Não é só uma pessoa, não é só um bairro, não é só uma cidade, mas são pessoas. E quando se trata de pessoas, Deus não brinca, querido. Quando se trata de pessoas, mexe intimamente com Ele. Esse é o alvo de Deus. Eu queria que você abrisse comigo, lá em João 13. João 13, 34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É muito engraçado porque Jesus, Ele estava nos últimos momentos dele com o discípulo aqui, com seus discípulos. E ele instruiu os discípulos dele em várias coisas. Mas uma das últimas coisas que ele falou foi: amem uns aos outros. E eu acho bem propício Jesus ter falado isso, porque não só naquele tempo, mas nesse tempo atual em que vivemos, é tão comum encontrarmos pessoas querendo ser maiores do que outras pessoas, pessoas querendo destruir outras pessoas, pessoas tendo raiva de outras pessoas, pessoas se sentindo no direito de simplesmente não falar mais com outras pessoas. Mas se você não entendeu e você está aqui nessa posição, você foi chamado para amar pessoas. Então, se você não está conseguindo se relacionar com pessoas, meu querido, qual o propósito que você está cumprindo aqui na terra? Nós fomos chamados para amar uns aos outros, mesmo com diferenças, mesmo com discordâncias, mesmo que você pense de um jeito e eu pense de outro jeito. Independente do que você esteja fazendo ou o que eu esteja fazendo, isso não nos dá o direito de não amarmos uns aos outros. Foi para isso que nós fomos chamados. Existem pessoas deixando tudo que tem aqui para amar pessoas a quilômetro de distância. Talvez você nunca tenha tido uma experiência como essa, mas nós estamos na reta final. E agora nós não temos mais nada, nós não temos mais carro, nós não estamos mais na nossa casa, nós não temos mais nossos bens materiais, nós não temos mais o conforto de dormir na nossa cama. Nós hoje estamos num apartamento improvisado com um colchão e 2 malas abertas. 4 malas abertas, 2 minhas e 2 dele. Mas nunca houve tanta convicção e tanta alegria de fazer a vontade de Deus. Nós estamos deixando tudo que nós temos para ir para o outro lado do oceano cuidar e amar pessoas. Esse é o propósito. Você pode pensar, mas eles estão indo para a Itália. Ah, que país lindo, que país maravilhoso, que coisa. Querido, se você nunca foi lá, ou talvez se você nunca foi com o propósito de enxergar pessoas, você não sabe como aquele povo está precisando. Talvez você pense, mas pastor Janduí vai para os Estados Unidos, lá, ou um país, né? Todo mundo quer ir para lá para enricar e tudo mais. Mas, querido, se você não foi para lá com um olhar de cuidar de pessoas, você não sabe o que você está falando. Nós não estamos falando de qualidade de vida. Nós não estamos falando de objetos ou daquilo que nós podemos conquistar de forma material. Nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de pessoas. E quando se trata de pessoas, não importa o preço que você tenha a pagar, nenhum deles será o suficiente. Porque Jesus, ele morreu na cruz por nós. E nada pode ser maior do que isso. Os slides ficaram prontos, deu certo? Pode começar a passar. Eu trouxe aqui alguns projetos. Aí você vai falar, mas Camila, você não veio falar do Projeto Itália? Não, eu vim falar de pessoas. Eu vim falar de vidas. Eu acho bem interessante,
Quando Arthur fala dos povos não alcançados, infelizmente o tempo é curto, não tem como a gente falar de forma bem específica para vocês sobre todos eles. Mas toda vez que eu escuto falar de um povo não alcançado, o sentimento que vem no meu coração é como eu queria ter 10 vidas, para pelo menos em uma delas alcançar um povo diferente, porque são tantas pessoas precisando. Mas não é possível ter 10 vidas. Mas é possível ter uma vida intencionada. E mesmo no cumprimento do meu propósito, promover pessoas que estão alcançando outras pessoas. E isso é possível. Mas isso não é possível só para mim, mas é possível para você também. E eu queria passar, esse movimento missionário veio no meu coração. Há 10 anos atrás, nós tínhamos assumido a Secretaria de Missões lá no Verbo da Vida, Jardim Paulistano, em Campina Grande. E Deus tinha me dado uma visão sobre um movimento missionário, onde missionários iriam apoiar missionários e levantar outros missionários. Porque nós não fomos chamados apenas para amar o povo que está fora, mas fomos chamados também para amar o corpo de Cristo como um todo. Nós fomos chamados para amar aqueles que estão fazendo as mesmas coisas que nós. Nós fomos chamados para promover eles, mesmo que em algum momento você não possa aparecer. Não importa quem está em evidência, importa que tem pessoas sendo alcançadas e amadas. Amém? Esse é o projeto que Arthur falou, do pessoal do Jump. House of Prayer. Eu não sei falar inglês, mas enfim. Quer dizer, vigília É uma vigília de oração que eles fazem. Se você é dessa igreja e você não conhece ainda isso, querido, você precisa conhecer. Porque nós somos impactados. Eles vão lá para o Lago da Batata, é isso? Eles primeiro vão para um local onde é o rema. Eles fazem um momento de oração. Eles fazem um momento de consagração. Um momento onde eles intencionalmente se entregam ao Senhor para cumprir o propósito de Deus. E depois eles descem lá para esse lugar. Querido, eu nunca tinha visto nada como isso na minha vida. Na verdade, desde quando eu pisei meus pés em São Paulo, um sentimento de compaixão tomou conta de mim. E eu não consigo mais olhar essa cidade da mesma forma. Existem pessoas todos os dias morrendo sem ouvir falar de Jesus. Existem pessoas sendo enganadas por Satanás todos os dias nessa cidade, como em outros lugares também. Mas a compaixão que está no meu coração, querido, deve arder no seu coração também. Porque se você está aqui, você pode fazer alguma coisa, querido, não desperdice a oportunidade. Esse grupo vai lá para essa praça, onde tem uma depravação completa de pessoas. Existem pessoas enganadas por Satanás fazendo coisas terríveis naquele lugar. Eu vi crianças naquele lugar. Eu vi adolescentes naquele lugar. Eu vi jovens, adultos naquele lugar sendo enganados por Satanás e vivendo uma vida totalmente deturpada. Aquilo não foi para que Deus as criou para ser. Aquilo não foi o que Deus as criou para ser. Mas você pode fazer a diferença, e eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de estar lá, de ter usufruído desse momento, de poder investir meu tempo nesse momento. Eu sei que o que nós fizemos foi tão pouco, mediante a tudo que nós poderíamos fazer, mas era o que nós poderíamos fazer naquele momento. E eu creio que por causa da intenção do nosso coração, frutos serão gerados. Pode passar. Essa missão aqui é outra missão. Não sei quantos de vocês conhecem Larissa. Ela é filha da Silvia Lima, que é nossa ministra no Verbo da Vida desde o início. Ela está indo agora em dezembro para o Camboja. Ela está indo lá assistenciar crianças em situações deploráveis, querida. Crianças que foram delas furtadas à infância. Crianças que por muito tempo viveram em condições subhumanas. E a Jussara está lá, que ela também é do Camboja. Ela está lá assistenciando junto com a ONG. E a Larissa, ela poderia estar fazendo qualquer coisa no momento de férias dela. Ela faz direito. Mas ela decidiu dedicar as férias dela a assistenciar esse povo. E você pode fazer parte disso. Mas como, Camila? No final você vai receber nosso contato. Entre em contato comigo, que eu passo tudo que você precisa saber dela. Eu te passo até o contato dela diretamente. Ela está indo para o Camboja. Ela está indo passar um período lá. E ela está com um projeto onde você oferta R$100 e você ganha uma camisa do projeto.
Você precisa investir, mesmo que a camisa não chegue até você. Porque o propósito não é uma malha, que daqui a 1, 2 anos você não vai ter mais. O propósito é o fruto que vai ser gerado quando sua semente for lançada naquela terra. Pode passar. Pode passar. Pronto. Esse projeto é o projeto Pequeninos. Ele funciona lá em Soledade, é uma cidade próxima a Campina Grande. O pastor Jairo era nosso pastor da Igreja Verbo da Vida. Hoje ele se dedica integralmente à ONG ID. E dentro da ONG ID existe esse projeto que se chama Pequeninos, que visa alcançar crianças que também vivem em situação de risco na cidade de Soledade. Muitos dos pais dessas crianças estão presos por tráfico de droga. Então ele cuida dessas crianças, assistenciando elas, ensinando elas no caminho que elas devem andar. Eles fornecem alimentação para elas. Eles passam um período do dia lá nessa ONG. E eles também têm um projeto de casa de acolhimento a crianças que foram violentadas ou que seus pais não têm mais condições de criá-las. Ele também assistencia homens e mulheres que estavam desempregados. E agora ele dá cursos profissionalizantes. Ele dá aula de judô, de futebol para essas crianças. É um projeto maravilhoso. Você precisa conhecer. Se você procurar no Facebook Projeto Pequeninos, você vai encontrar. É uma boa terra para você semear. Pode passar. Aqui é a ONG Baluarte. Ela foi fundada pelo Marco Freire e pelo Jones. Marcos Freire, que é cantor, eu acho que algum de vocês conhece, talvez vocês já tenham tido contato com ele. Ele tinha esse sonho no coração dele antes ou acima do sonho de ser cantor. A ferramenta que Deus deu a ele está proporcionando a ele as condições de investir no reino. É a desculpa que Deus precisava, porque os dons e talentos que Deus nos coloca dentro de nós é para propagar o reino. É para isso que serve a sua voz tão linda, a sua forma de gesticular tão boa. Ela serve para propagar o reino. E o dom que Deus deu a ele, tão lindo e tão maravilhoso, é para isso que serve. Então, através desse meio, ele está alcançando crianças lá na Angola. Eles estão fazendo um trabalho excelente, eles fundaram uma ONG, já estão centenas de crianças matriculadas, eles já estão desejosos por crescer e por avançar, porque existem mais e mais pessoas procurando eles. Eles estão fazendo a diferença na vida dessas crianças que muitas vezes não tinham nenhum alimento do dia. Pode passar. Isso daqui são um pouco dos nossos missionários. A Igreja Verbo da Vida, o Ministério Verbo da Vida, ele, através da agência de missões, toma conta de alguns missionários. E eu não consegui, esse slide eu fiz agora à tarde, Deus me inspirou a fazer isso agora à tarde, tipo meia hora antes de vir. Então eu não tive como colocar a foto de todos eles aí. Mas existem missionários lá no Uruguai, como o Guilherme Adiles e a Tamires. Existem pessoas lá na Europa, pela supervisão do Gleison e da Marina. Existem pessoas lá no Camboja, onde muitas pessoas não querem ir, como a Jussara. Existe uma nova igreja chegando em Tóquio, agora no Japão. São agora 3 igrejas Verbo da Vida no Japão. Eu não sei o que você acha disso, mas eu acho isso a maior loucura. Mas a loucura mais santa que eu já vi na minha vida. Um país tão fechado, com 3 igrejas Verbo da Vida, querido. Onde a igreja de Tóquio ela vai estar especializada em alcançar apenas nativos. Isso é glorioso e poderoso. Você precisa entrar em contato com o Jefter, com a Yuki, com o Henrique e apoiá-los nisso. Nem que seja para incentivá-los e encorajá-los. Você precisa fazer parte disso. Pode passar. Existe o projeto Juntos por Onde Formos, que é o nosso projeto. Eu queria que Arthur viesse aqui agora. Nós já estamos finalizando, nós não vamos passar do tempo. Mas eu queria falar um pouco para vocês sobre a Itália. Já que muitos aqui talvez só conheçam o Vaticano, só conheçam o Coliseu, só conheçam a pizza, a pasta, a Mamma Mia, só conheçam as coisas maravilhosas que tem ali naquele país, mas eu quero te dizer uma coisa. 85,7% daquela população, ela se diz cristã católica. Porém, todos os católicos que nós tivemos contato quando estivemos lá em 2016, nos falaram que, na verdade, a Igreja Católica não passa de uma máfia. Eu não sei quantas igrejas católicas, na verdade, foram usadas pela máfia lá na Itália.
de fato aconteceu, infelizmente. Mas esses maus testemunhos corromperam a verdade que alguns tinham sobre Cristo. E por a Igreja Católica ter lavado dinheiro muito tempo para a máfia, ali naquele país em específico, muitas pessoas desacreditaram e começaram a entender que Jesus, na verdade, era a desculpa que eles precisavam para fazer a manipulação acontecer. E muitos deles olharam para nós e disseram assim: Jesus não existe, isso não é verdade. Deus, isso não existe. As crianças, na verdade, elas nem são mais ensinadas que Deus existe em suas casas, nem em suas escolas. Elas não vão mais para as igrejas. Elas não são mais doutrinadas ou ensinadas que Deus é uma realidade. Apenas 0,8% de 60,6 milhões de habitantes se diz cristãos evangélicos ou pentecostais. Apenas 0,8%, não chega a ser 1%. Talvez você pense porque o Papa, né, tem um estado dentro de Roma, e ele está lá, muitas pessoas entendem que Jesus é a verdade, mas isso não acontece. Na verdade, o povo mais revoltado com o catolicismo está onde o Papa mora. 8% da população, ela se declara ateu, agnóstica. Ela declara que não acredita em nada, ou ela tem uma filosofia de vida, onde ela acredita em algumas coisas que são um pouco deturpadas, que na verdade nem levam a Deus. 8%. 10 vezes mais dos cristãos evangélicos se diz que não acreditam em nada naquele país. Um povo que levou o avivamento para outras nações está dizendo que não acredita mais em Deus. Você sabe o que é isso, querido? É uma realidade terrível. De fato, eles têm uma educação maravilhosa, eles têm bons empregos, eles têm boas condições de vida. Mas isso os levou a entender que se eles não precisam de Deus para nada, por que eles deveriam continuar seguindo a um Deus? Mas a verdade é que eles não sabem para quê ou por que precisam verdadeiramente de Deus. Porque quando nós procuramos a Deus, nós não o procuramos por coisas, por condições melhores de vida, por um emprego melhor ou por uma casa melhor. Essas coisas certamente virão, mas nós procuramos a Deus porque de onde virá o nosso socorro, de onde virá a paz que excede todo entendimento, de onde virá o amor que nos envolve e que cuida de nós todos os dias, de onde virá a nossa salvação. É por isso que nós procuramos a Deus. Talvez eles não entendam isso, mas nós estamos indo para lá para amar e cuidar de um povo. E eles entenderão que nunca foram verdadeiramente amados e cuidados por ninguém. Nós não estamos lá para pedir nada em troca. Nós não estamos lá para conseguirmos bons empregos ou termos uma boa qualidade de vida. Nós estamos lá para doar tudo que nós temos e tudo que nós somos. Aquele povo que Deus os amou primeiro. É para isso que nós estamos indo para lá. E essa situação na Itália, ela vai mudar. Existe uma religião que cresce de forma avassaladora em toda a Europa, e na Itália não é diferente. Se chama a religião muçulmana. O fluxo migratório que ocorreu nesses últimos 10 anos levou vários muçulmanos a entrar pela Europa e na Itália também. E eles têm levado aquilo que eles acreditam com muita ousadia, com muita veemência. Eles acreditam que aquilo que eles falam é a verdade. Mas nós estamos indo para lá para cuidar e amar esse povo também. E eu vou te dizer uma coisa: quando esse fluxo migratório acabar e eles voltarem para a sua nação, eles voltarão com um novo conceito de quem é Deus na vida deles. E essa história que a cada dia uma nova mesquita é fundada na Itália, ela vai acabar, porque nós estamos indo para fundar igrejas que adoram ao único Senhor e Salvador. Nós não somos os únicos,
Existem pessoas se levantando para isso também. Existem pessoas se levantando para ir para a Espanha. Existem pessoas se levantando para ir para Londres. Existem pessoas se levantando para ir para a França. Amigos nossos, vocês vão ter o prazer de conhecê-los, porque eles estão inseridos no contexto verbo da vida. Então, logo, logo vocês receberão notícia deles. Mas essas pessoas estão se levantando porque Deus tem pressa em cuidar e amar pessoas. E você deveria ter pressa em cuidar e amar pessoas. Você pode fazer isso. É possível você fazer isso. Mesmo não indo para outro país, mesmo não indo para um povo não alcançado, como o Arthur falou, você pode fazer isso orando. Nós precisamos tanto da oração de vocês, queridos. Nós precisamos tanto da oração de vocês. Toda vez que alguém entra em contato comigo e diz assim: Camila, eu estava orando por vocês hoje. Me dá uma alegria tão grande, porque eu tenho convicção que em algo eu venci, sem nem ter colocado força. Porque a oração do justo pode muito em seu efeito. E se você, como justo, está orando por nós, você está vencendo batalhas por nós que nós não fizemos nenhuma força para vencê-las. Nós precisamos do seu contato. Nós precisamos que você entre em contato conosco. Arthur, tu entregasse os cartãozinhos? Os diáconos estão lá atrás fazendo assim. Os diáconos estão com o nosso cartão de visita. Lá tem nosso Instagram, lá tem nosso Facebook, lá tem nosso WhatsApp. Você precisa entrar em contato conosco. Você precisa saber o que Deus está fazendo através de nós lá na Itália. Mas você precisa continuar nos animando. Nós precisamos receber daqui do Brasil mensagens como: não desista, não pare, vocês não estão sozinhos, estamos orando por vocês. Nós precisamos tanto disso, que eu estou pedindo a você: pega o nosso cartão lá atrás. Nos segue no Instagram. Porque talvez o WhatsApp você não lembre de nos pesquisar lá e mandar uma mensagem. Mas no Instagram você vem nos nossos stories, no nosso feed. Você vai lembrar que nós existimos. E você vai poder ter a oportunidade de mandar uma mensagem. Então, acho que tem quantas pessoas? 500 pessoas aqui? 300, 400? Eu tenho que ter muitas curtidas hoje no Instagram. Para saber que você entendeu que eu preciso de você. Nos segue lá, manda mensagem também pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp está disponível para você 24 horas por dia. Para você mandar as mensagens que precisar. Assim que possível, nós vamos lê-las e responder a você. Amém? O vídeo também ficou pronto? Pode passar. Itália. 60,6 milhões de habitantes. Conhecida por sua história, cultura e culinária. E por seu povo único, com uma personalidade marcante. Apesar de ser um país predominantemente católico, nos últimos anos, muitos têm abandonado a fé cristã por outras religiões. Atualmente, o número de ateus tem crescido, chegado até ser 10 vezes a quantidade de evangélicos no país. Mas a palavra da fé está chegando na Itália. E começaremos pela cidade de Roma. Romanos capítulo 1, versículo 15. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Olá, graça e paz, tudo bom? Me chamo Arthur Silva. Eu me chamo Camila Galvão. Servimos por muito tempo na Igreja Evangélica Verbo da Vida, sede em Campina Grande. E em 2016, fomos chamados por Deus para estar ali naquela nação.
ao qual tivemos uma inspiração de Deus para retornarmos para o Brasil e passar 2 anos de um período de treinamento bastante intenso. Isso mesmo, iremos concluir a escola de missões e partiremos para a Itália. Mas a visão que Deus nos deu é que não iremos só, mas iremos juntos. Insieme ovunque andiamo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos. É uma honra estar aqui e apresentar esse projeto tão lindo que nasceu no coração de Deus. E aprova a Deus ser eu e Camila, as pessoas que irão atravessar o oceano e estabelecer essa palavra que nos abençoou, irmão. Não é só para nós, pertence ao mundo, pertence a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos, que eles possam crer e não perecer, mas que possamos, irmãos, dar essa vida eterna que nós recebemos de graça. Amém? Se você quiser pegar o cartãozinho, entrar em contato conosco, nós temos um formulário, um link para um formulário, caso você queira ser um mantenedor dessa obra, fique à vontade e a gente passa para vocês o link, tá bom? Amo vocês, queria chamar o Bruno, o pastor Janduí, para vir aqui e muito obrigado. A igreja de Pinheiros está junto conosco, né? Amém, glória a Deus.